falarmos um pouco a respeito do dilúvio de Gênesis. E antes de começar, gostaria de pedir a vocês que curvassem suas cabeças. Vamos orar pedindo a Deus a orientação dEle, clamando a Ele que Ele nos leve ao conhecimento de toda a verdade. Pai, é uma alegria tão grande podermos estar diante do Senhor, podermos compartilhar das coisas que o Senhor tem nos ensinado. É uma alegria imensa também podermos saber que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e que o Senhor criou todas as coisas com um propósito específico. Nenhum de nós nasceu no lar errado, nenhum de nós se encontra no país por questão apenas de coincidência, mas por questão do teu propósito, do teu desígnio. O Senhor sabia onde nós deveríamos nascer, as nossas famílias, os nossos irmãos e irmãs, tudo isso faz parte do teu plano e do teu propósito para a nossa vida. E como nós te bendizemos por isso, queremos pedir a Deus para que possamos fazer o máximo das oportunidades que o Senhor tem nos dado na nossa vida, para que possamos, através delas, produzir honra e glória para o Senhor. Auxilia-nos agora, durante esse tempo de estudo, a entendermos melhor a Tua Palavra, a compreendermos com maior clareza aquilo que o Senhor fez no passado, a repercussão disso no presente e o que isso implica na nossa vida, para que na verdade possamos ter uma vida de vitória. Assim nós oramos pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. O Eros mencionou um pouquinho, eu só trago isso aqui só para o pessoal, fala assim: quem é você? Bom, eu já fiz muita coisa, já estudei em muito lugar. Aqui tem um pouquinho do que eu fiz lá no Max Planck, no Oak Ridge. Mas essa aqui não é a parte mais importante. A parte mais importante é essa, é a minha família. Eu sou casado, minha esposa está aqui, uma das minhas filhas, a Joyce, também está aqui. Eu digo isso porque normalmente as pessoas olham para cientista e acham que cientista é um cara doido. Tem razão, é doido também, mas não é totalmente doido. Ele tem família. E eu tenho minha esposa, minhas 3 filhas. E vou falar uma coisa que minha filha não gosta, mas nós temos um cachorro lá em casa. Na verdade ele é um gato, com tendências caninas. Estou me referindo a um poodle. Quem tem poodle sabe disso. Poodle é um gato que acha que é cachorro, e ele insiste em querer ser cachorro, mas não é. Tudo isso para quê? Para dizer que nós somos uma família bem normal, disfuncional como todas as demais do planeta. Então a gente se sente bem à vontade. Sobre a questão do dilúvio, algo que é muito importante, eu gostaria de tratar um pouquinho, como vocês estão vendo aí, a respeito do que foi a humanidade antes do dilúvio, alguns conceitos, porque nós temos uma ideia muito errada da vida de Noé, dá a impressão que Noé era aquele cara que construiu um barquinho porque armou o maior temporal e ele tinha que dar um jeito na vida, porque senão ele ia se molhar. O dilúvio não foi bem assim. Só para vocês terem uma ideia, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Gostaria de começar lendo o verso 5, Gênesis capítulo 6, verso 5. Eu vou ler apenas alguns versículos, só para vocês terem uma ideia do contexto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu fico impressionado com esse texto, porque se você ler os capítulos anteriores, é praticamente aquilo que Eros estava descrevendo a respeito da família de José. Nós viemos de um contexto disfuncional por causa do pecado, totalmente. Então vamos olhar um pouquinho a respeito dessa questão toda que nós temos. Eu gostaria de aproveitar à medida que a gente vai olhando, tirando algumas dúvidas. Vou olhar um pouquinho os antepassados de Noé, para a gente ter uma ideia dessa cultura pré-diluviana, qual seria ela. Por exemplo, Adão e Eva, eles foram o primeiro casal criado, o único casal criado. Muitas pessoas falam assim: não, mas com quem se casou Caim então? A pergunta é a mesma com quem casou Sete, porque Sete era irmão de Caim. O que nós vemos, numa forma bem simples, é isso que vocês estão olhando. Primeiro, Adão e Eva possuíam o mesmo material genético. Eva foi o que de Adão? Foi um clone. Primeiro clone feito ainda com grande sucesso. E o que Deus fez? Pegou o material genético de Adão e fez uma mulher. Eu sou tão grato que Deus criou os cromossomos X e Y, porque Ele fez uma pequena troca genética
para que a gente tivesse Adão e Eva e não Adão e Estevão, porque já pensou, né? Se Deus não troca cromossomo XY, seriam 2 homens, e Deus fez uma troca bonita ali, só para deixar a coisa mais agradável no planeta Terra. Portanto, Eva e Adão, os dois partilhavam praticamente de um material genético idêntico, perfeito, porque Deus havia acabado de criá-los. Qual seria o problema de Sete ou Caim terem casado com uma irmã? Nenhum. Não haveria doença genética nenhuma, não tinha material genético deteriorado ainda, tudo perfeito. E praticamente foi o que aconteceu, é o que vocês estão vendo ali no contexto. Muitas pessoas chegam e falam, mas Caim, a Bíblia diz que Caim saiu dali e foi habitar na terra de Nod. É verdade. Só que lembrem-se que no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia nos diz o seguinte, que havia um rio que cortava o jardim, e esse rio se dividia em 4 braços. E ele dá o nome de 2, do Tigre e do Eufrates. E ele faz uma referência dizendo que este rio é aquele que banha a Síria. Ué, então no jardim do Éden os assírios já estavam por lá? Você fala, claro que não. O que o escritor do livro de Gênesis, no caso Moisés, está falando, ele está dando um referencial de posicionamento, usando a geografia da época dele. Ele diz o seguinte, olha, Caim, quando Caim matou Abel, ele saiu dali, e a região para onde ele foi, hoje é a que nós conhecemos como a terra de Nod. Não que tinha uma outra população ali na época, não tinha ninguém ainda, só tinha Caim. O que aconteceu? Caim provavelmente se casou com uma das suas irmãs ou sobrinhas. Uma das coisas que é muito interessante quando nós olhamos a respeito disso, o contexto da Bíblia, dos gigantes na Bíblia, que nos fala ali em Gênesis capítulo 6, olha que interessante, você tem Adão e tem Eva. Caim foi um dos filhos. Abel morreu porque Caim o matou. O outro filho foi Sete. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, Gênesis capítulo 5, verso 3. A questão toda é que desses filhos e filhas, provavelmente Caim se casou com uma das suas irmãs, ou uma das suas sobrinhas, mais provavelmente uma das suas irmãs. A mesma coisa aconteceu com Sete. Uma das grandes possibilidades da questão dos filhos de Deus e dos filhos dos homens seria simplesmente a junção dessas 2 árvores genealógicas produzindo os chamados gigantes. É o que a gente está habituado a ver quando existem 2 grupos genealógicos distintos, que têm um antepassado comum, e lá na frente existe um casamento entre eles. Nasce gente pequena e gente grande, é o que a gente conhece por gigantismo e nanismo. Geralmente, você já viu, gigante é conhecido, anão, não conheço muitos anões famosos por aí não, a maior parte deles o pessoal nem sabe que existe, mas gigante todo mundo conhece. Uma pequena palavrinha, vocês já viram isso na internet, não tem nada a ver, isso daí foi um concurso do Photoshop, que é um programa para trabalhar com imagens. O cara ganhou isso daqui, quer dizer, não pegou nem o primeiro lugar, e em 2003 saiu um pequeno artigo num jornaleco da Malásia, tá, que é um tabloide, falando que tinham encontrado esse negócio. Alguns se referem ao Irã, outros ao Iraque, outros na Arábia Saudita. Então a confusão é generalizada, é globalizada, deixa eu me colocar da seguinte forma. E que simplesmente esse negócio tinha sido destruído porque ninguém queria guardar as evidências. Olha, as evidências continuam guardadas e estão em arquivo com o pessoal da Adobe lá nos Estados Unidos, tá? Então, por favor, não passem isso daí para frente dizendo que isso daí é evidência de que os gigantes existiram na Bíblia, está provado e comprovado. Por favor, olhem o negócio, sejam como os crentes de Bereia, examinem para ver se as coisas são de fato assim. Só um exemplo, existem gigantes, tem alguns por aí. Um deles foi o Marble, que morreu em 1940. O cara tinha 2,75 metros de altura. Dá para ter uma ideia, né? Não teria problema em trocar lâmpadas em casa. Imagina ele jogando para os Globetrotters, por exemplo. Deu uma enterrada, com o pé ainda, não foi nem com a mão, não precisaria nem pular. Com a altura do rapaz, é incrível. Todo esse contexto é importante, eu trago isso porque às vezes nós fazemos um pouco de confusão com respeito à palavra do nosso Deus. E a gente pega algumas coisas que saem por aí e praticamente, imediatamente, a gente já pula no vagãozinho e já começa a passar. Ó, descobriram que a Bíblia estava certa. Esse não é o tipo de coisa que iria fazer com que a Bíblia provasse estar certa ou não. Mas dá para ter uma ideia que já teve gente muito grande no nosso planeta. Bom,
Deixe-me tratar um pouquinho, a nível, portanto, do que